Olha, uma das tarefas mais árduas que a gente tem aqui, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, é compartilhar a verdade. Eu acho impressionante isso, porque a direita não tem um único projeto para o Brasil, que seja para saúde, educação, moradia, transporte, não tem nada. Eles não pensam em nada, só pensam em disseminar mentira e fake news. Questões que o Lula ia fechar as igrejas, ia liberar as drogas, o aborto, um monte de coisa. Eles vivem disso, porque a extrema-direita não tem proposta, uma única proposta para a cidade, que seja falar sobre ônibus, que seja falar sobre moradia popular, não tem nada. Você pode pegar qualquer deputado do PL, não tem projeto nenhum. Eu desafio, tá? Qualquer pessoa aí a pegar um projeto que seja referente à sociedade, ao desenvolvimento dela, de algum deputado do PL. Não tem. É só projeto que, assim, projeto escola sem partido, projeto para fazer isso, aquilo, tudo projeto sem base sólida, bases que não têm Exato. respaldo na sociedade. Então, assim, a nossa tarefa, e nós tivemos um exemplo muito recente disso, que até o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, teve que desmentir, é uma mentira criada pela extrema-direita de que o presidente Lula ia retirar os direitos trabalhistas, coisa que não houve. Então, assim, parece que quanto mais a gente desmente eles e mostra a verdade, eles surgem com mais uma mentira. E é muito engraçado porque as mentiras elas começam a surgir justamente quando o presidente Lula, quando o Brasil começam a ir, de fato, para frente. Quando a gente vê todos os números do Brasil, que seja dólar, inflação, emprego, crescimento, está tudo melhorando. Tudo, absolutamente tudo. Mas eles encontram sempre algum tema para poder falar assim, não, o Lula está prejudicando os brasileiros. E é sempre uma mentira. Como eles falaram durante a campanha que o Lula ia permitir o aborto, as drogas, fechar as igrejas, ia ter uma perseguição, quando na verdade não teve nada disso. E as pessoas viram, Exato. e é tarefa nossa, mostrar para elas e sempre estar relembrando tudo aquilo que eles mentiram para elas. E outro exemplo muito claro disso também, que não é só o discurso que está em jogo, mas sim a democracia. Porque se a gente acha que eles vivem só das fake news, não. A fake news ela é a porta de entrada para Uhum. movimentos radicais contra a nossa democracia e as instituições. Porque toda Isso. aquela invasão do 8 de janeiro não foi de uma hora para outra. Né? Não foi um movimento assim, ó, vamos invadir Claro. Brasília. Não. Foi uma construção ao longo de anos de desinformação Exatamente. sobre as urnas Uhum. eletrônicas, sobre o processo legal, sobre as instituições. Então, da mesma forma que agora eles estão pedindo o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eles já estão criando mais uma narrativa. Então, é o que eu falo para o presidente e para os ministros, que a gente tem que ficar sempre atento, porque os fascistas e esses movimentos golpistas, eles não terminam. Não é Sem porque eles dúvida. perderam as eleições, fizeram a invasão falha de Brasília no dia 8 de janeiro, que eles vão parar. Eles vão sempre tentar, com outro pretexto, fazer novos atos antidemocráticos. E em Belo Horizonte mesmo, esse candidato a prefeito do Bolsonaro, ele tem uma fala pública dele, que ele fala assim, Hum. pasmem, e quem escolhe quem ganha e quem perde as eleições é a justiça eleitoral. Então, eles sempre criam um discurso que, se eles perdem as eleições, não é por causa deles, não é porque o povo que não votou neles, mas sim por conta da justiça do STF, que é comprado pelo Lula e pelo Sim. PT. Quando eles ganham, aí não. As urnas foram Aí tá tudo perfeitas, deu certo. tudo Sim. certo, o voto impresso não precisa não, mas quando eles perdem, aí volta tudo. Voto impresso, auditável, vamos recontar os votos. Então, eles funcionam dessa forma. Então, nós temos que estar sempre na militância, aguerrido e nas redes sociais para poder desmentir as mentiras e compartilhar a verdade. O foco deles é criar mentira e dissimulação. Isso. O foco deles não é com a verdade. Porque se eles fossem pró-vacina, muito bem, defende a da dengue, mas também a da Covid. Se é para ser em defesa do meio ambiente, que seja agora e antes, mas parece que é uma indignação seletiva que eles têm. Sim. Conversando com Pedro Rousseff, vereador eleito pelo PT em Belo Horizonte, o mais votado da história do PT no estado de Minas Gerais, que também é neto sobrinho da ex-presidenta Dilma Rousseff. E a esquerda, mesmo a centro-esquerda e o campo democrático, cansaram de apanhar da extrema-direita calados. Então, a Uhum. nossa eleição ela foi uma resposta a tudo aquilo que a gente vem passando e vem sofrendo ao longo dos últimos anos em relação a ataques homofóbicos, racistas, ataques contra a nossa democracia, e que agora a esquerda e a centro-esquerda encontraram alguém que de fato é jovem, é combativo, que faz o embate, que vai para cima e que, acima de tudo, sabe mexer e se utilizar das redes sociais para disseminar a verdade e combater a mentira e a desinformação. Então, assim, a nossa votação ela foi uma resposta muito clara, muito vívida a esse Uhum. embate
que nós, como campo democrático, temos que ter em relação a essa extrema-direita bolsonarista. Então, a nossa Sim. eleição, ela coloca para jogo muito o que a gente acredita que nós vamos passar pelos próximos anos até a próxima eleição de 26, em que ali eu realmente tenho bastante fé de que o presidente Lula será candidato à reeleição e irá ganhar. Então, é mais ou menos isso. Olha, para mim, é uma resposta muito clara. Essa não é uma direita normal, assim como a gente vivia na época da Dilma, com a Aécio, o PSDB, os tucanos. É uma coisa nunca antes vista. De fato, é uma extrema-direita que não respeita as pessoas, não respeita os opositores e, acima de tudo, não respeita as regras do jogo. Então, a gente está vendo coisas aqui, não só em Belo Horizonte, que a gente, inclusive, tem um candidato do Bolsonaro, pelo PL, de extrema-direita, que ele não tomou vacina, que ele fez uma Sim. campanha pela cloroquina, que ele fez uma campanha contra a vacinação e, detalhe, contra a vacinação infantil. Então, aquilo que nós estamos vendo é uma construção ao longo de anos de uma extrema-direita que ela não vem só para ocupar os espaços políticos, mas vem para destruir a nossa frágil democracia que vem sendo construída ao longo dos últimos 30 anos. Então, é um risco Sim. muito grande, e não é só sobre questão de vereador, prefeito, nem sobre presidente, mas sobre o rumo do Brasil. Tudo aquilo que nós vimos no governo Bolsonaro em relação ao discurso anti-ciência, anti-vacina, da destruição dos direitos sociais, os direitos trabalhistas, a gente pode passar a ver de novo. Então, a resposta que nós demos nas urnas sobre a nossa candidatura vem sobre uma grande parcela de Belo Horizonte, pelo menos, que não aceita mais esse discurso extremista e, acima de tudo, que quer pessoas novas dentro da esquerda e, principalmente, Exato. dentro do PT, com mais energia e mais garra para renovar as bases do partido. Olha, a grande mídia sempre tenta arrumar algum pretexto para criticar o PT, né? Então, a gente teve grandes vitórias em todo o Brasil, não só em Belo Horizonte com a nossa candidatura, mas importantes vitórias em todo o Brasil, na esquerda e na renovação política, coisa que a grande mídia nunca vai dar o devido crédito, só que é um movimento importante sim, porque é aquilo que a Dilminha sempre fala comigo, que os atores políticos que construíram o PT, a esquerda e o Brasil, eles, querendo ou não, eles vão saindo de cena por conta da idade, por conta do contexto. E se o partido não renova pelas bases, com pessoas mais novas, com ideias mais rápidas, com um discurso mais ágil, a gente vai perder espaço. A grande mídia até ficou horrorizada quando eu brinquei que se o Nicolas aparecer aqui com esse discurso, com essa brincadeira, que a gente usaria de todos os artefatos possíveis, até mesmo dar cadeiradas, e a grande mídia ficou doida com isso, mas eu acho que é isso. A gente tem que ter novas pessoas que não têm medo de partir para cima. E a nossa votação é por conta disso. As pessoas belo-horizontinas, acreditaram num jovem de 24 anos que vem com muita garra e força para poder fazer o embate. E é isso que nós precisamos. O presidente Lula sempre fala de que o modo que a gente faz campanha e faz política, ele mudou muito ao longo das últimas décadas. Se lá para 1970, 80, a gente tinha grandes atos com sindicatos batendo de porta em porta, na porta das fábricas, mobilizando os trabalhadores, hoje, em 2024, a situação mudou e mudou muito. E parte da esquerda, e o PT foi muito esperto nisso também, e apostou nas redes sociais, nas mídias novas, para poder fazer política. Então, por mais que eu seja um influenciador, eu acho que todos nós somos, a partir do ponto que a gente tem uma rede social nossa, em que a gente emite as nossas opiniões, todos nós somos atores, influenciadores e também atores políticos. Mas a decisão de ser candidato é também por conta de uma das frases do presidente Lula que fala, olha, quando você estiver cansado da política e achar que ninguém mais te representa, seja você, então, um candidato. E é justamente isso que eu fiz. Eu tenho 24 anos, e eu estava do lado da Dilminha quando ela sofreu o golpe, vendo cada votação de cada parlamentar, fazendo a sacanagem com ela. E foi naquele momento que eu percebi, com meus próprios olhos, que se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não tiver novas pessoas que de fato entram na política para poder fazer um embate, o nosso país está perdido. Porque a gente não pode ter medo de partir para cima, fazer uma defesa enfática, porque o outro lado, para além de não ter medo de quase nada, não tem escrúpulos. E é aquilo que eu falei numa entrevista que deixou as pessoas horrorizadas, né, o da direita, que é muito caricato. Que o Pablo Marçal só acalmou quando ele tomou uma cadeirada na cabeça. E claro que a gente não vai sair dando cadeirada fisicamente, mas um sentido de falar que a extrema-direita ela só vai aprender quando eles encontrarem com pessoas, com atores políticos que partem para cima deles sem medo. E aí sim que eles vão ver, opa,
com isso aqui a gente não pode brincar, porque o pessoal vai para cima mesmo. E a nossa eleição, o nosso mandato, vai ser baseado nisso. Olha, a Dilminha, ela sempre foi e continua sendo a minha maior conselheira. Toda a nossa atuação política vem sendo guiada por ela também. E igual eu falei mais cedo, eu só sou candidato hoje e só entrei na vida política porque eu vi de perto o que os deputados e os políticos fizeram com uma presidenta honesta, que não deixava roubar, uma presidenta que estava com um governo caminhando muito bem, mas quando a máfia, quando os grandes políticos da direita viram que eles não iam conseguir enrolar ela em torno dos projetos reacionários que retiram os direitos dos trabalhadores, aí que eles decidiram que eles deveriam dar um golpe e tirar uma presidenta honesta, que não deixava roubar, que não tem um centavo dela errado. Então, eu vejo isso, o caminho que eu tenho que seguir é um caminho de luta. Assim como a Dilminha, vocês podem ter a certeza disso, ela não ficou nada baqueada, nada abalada com o golpe. Porque o que ela sofreu durante a ditadura militar, isso aí é fichinha para ela. Então, sofrer um golpe parlamentar machista para ela é coisa pouca. Então, ela, para além de ser a minha maior conselheira hoje, é também uma inspiração. E tudo aquilo que a gente faz sobre a política de combate, de firmeza, de ideologia, e que nós temos o lado do Lula, da Dilma, do PT e das pessoas que mais precisam, tudo isso é ela que vem construindo comigo. Tanto que grande parte da nossa campanha e da nossa atuação é dentro das comunidades periféricas, onde os governos Lula e Dilma mais investiram, seja com projetos sociais, programas sociais. Agora, o que ela mais sente orgulho, e é o que a gente batalhou muito aqui em Belo Horizonte, é o Minha Casa Minha Vida, porque a gente passa nos conjuntos habitacionais e as pessoas lembram ainda do dia que a Dilma entregou a chave, que o Lula entregou a chave, que os nossos prefeitos petistas entregaram a casa novinha para eles. E esse é um dos programas sociais feitos pelos governos do PT, que nós temos tanto orgulho. E, acima de tudo, a tarefa de estar sempre falando com as pessoas e lembrando elas de que se a gente acha que está tudo garantido hoje, que nada pode mudar, não tem nada disso. Nós construímos os programas sociais, mas pode chegar um outro presidente e acabar com todos eles. Então, o que as pessoas tomam como garantido hoje, tanto os direitos trabalhistas, tanto Minha Casa Minha Vida, as linhas de crédito especializadas e tantos outros, Bolsa Família mesmo, isso aí pode desaparecer num passe de mágica. Então, é por isso que a nossa eleição foi tão importante também, porque eu faço sempre a questão de lembrar às pessoas que tudo aquilo que a gente tem hoje, tudo aquilo que nós avançamos como Brasil foi por conta dos governos Lula e Dilma. E se a gente toma isso como garantido, que pode mudar presidente, que vai tudo continuar fluindo, não vai. Olha, eu acho que são por dois motivos principais. Os jovens hoje, eles têm acesso às redes sociais de forma muito rápida e muito dinâmica. Muito mais do que as pessoas que são mais velhas. Então, acaba que se a gente forma ali pessoas jovens com uma boa formação ideológica, o embate que elas fazem e a propagação dentro das redes sociais é muito mais potente do que se fosse só de forma presencial. Então, quando a gente traz os jovens para dentro, não só do PT, mas da esquerda e do campo democrático, é muito importante porque a gente traz isso para a luta. E hoje, na minha visão, existe sim a luta nas ruas, nas casas, nas associações, nos sindicatos, que é um trabalho que o PT sempre fez muito bem. Mas a nossa luta hoje, o que nós temos que melhorar bastante, é pelas redes sociais. Então, trazer os jovens para a gente é muito importante também pelas redes sociais, tanto pelo manejo deles, pelo nosso manejo, porque eu sou jovem também, nas redes sociais é muito mais fácil. E também, que é o segundo motivo, que se antigamente a gente achava que eram os mais velhos que formavam a opinião dos mais jovens, ao longo desses últimos anos, os mais jovens, como têm acesso a mais informações de forma atualizada, acaba que eles passam para os mais velhos e para os amigos de uma forma muito mais rápida. Então, se antigamente eram os mais velhos, os chefes de família, que falavam em quem que você tinha que votar, quais que são as propostas que têm que ser defendidas, hoje os jovens já têm um protagonismo muito grande. Então, trazer eles para o nosso lado, eu acho que é o foco número um. Olha, o jovem, ele é muito mais visual do que teórico, né? Digamos assim. Então, quando a gente faz um ato político, uma propaganda política, uma atuação ideológica de uma forma mais jovial mesmo, o jeito que você fala, as roupas que você veste, o formato, às vezes, de uma entrevista, de um podcast, o meio dessa comunicação chega mais perto dos jovens. Se você faz algo mais sério, rebuscado, muito longe, inalcançável, isso fica muito distante deles.
Então acaba que a gente tem que ter uma comunicação mais direta, mais simples e enfática, que aí a gente traz eles. Meios digitais, eu acho que são os meios mais eficazes da gente chegar em todo mundo. E aí, para todo mundo que está, né, nos vendo aí, eu faço um pedido para quem tiver as redes sociais, para que me sigam lá também, é @PedroRousseff, que é pelas redes sociais também que a gente faz o nosso embate político, e para estar sempre curtindo, compartilhando e comentando, porque é somente dessa forma que tanto as nossas postagens, tanto a do PT e do presidente Lula, chegam para mais pessoas. Então, se eu puder fazer um último pedido, que seja para os mais velhos e para os mais jovens, a militância hoje é, em grande parte, nas redes sociais. Instagram, Twitter, pelo Zap. Então, tudo que é conteúdo do presidente Lula, do PT, da verdade, compartilhem, gente. Não tenham medo e vão para cima. Muito obrigado.